O trabalho a seguir apresenta uma avaliação do processo produtivo da empresa Coca-Cola para a disciplina de Contabilidade de Custos 2. O grupo é formado por mim, Camila, Alexia, Tiago, Vitor Hugo e Mariana. A marca Coca-Cola foi criada por Frank Robinson, que também desenhou o logotipo. Robinson era amigo e contador de John Pemberton, que inventou o refrigerante em 1886 nos Estados Unidos. Pemberton era farmacêutico e sua intenção não era exatamente criar um refrigerante, mas sim uma espécie de tônico para combater a dor de cabeça. 5 anos depois, Asa Griggs Candler comprou o direito de comercialização do produto. Candler é considerado o grande gênio por trás da Coca-Cola. Foram suas táticas de propaganda que popularizaram a marca. Para garantir que o produto chegue às mesas do consumidor final, há um processo complexo para tudo dar certo. Na primeira etapa, as latas já vêm de um fornecedor, já vazias e higienizadas, sem as tampas contendo o desenho certo daquele modelo. Esse fornecedor é classificado como mão de obra indireta. Com o intuito de facilitar o armazenamento e o transporte das latas, elas chegam nesse processo inicial organizadas em pallets. As latas possuem 3 modelos e 3 sabores. Sabor original, 0 açúcar ou com stevia e 50% menos açúcares. A fábrica decide qual modelo e sabor de Coca-Cola vai ser produzido naquele determinado momento e as latas são desempacotadas para entrar na esteira. A partir daí, o fluxo é contínuo. Agora, os produtos passam pelo processo de higienização, onde mesmo após chegarem na fábrica higienizados pelo fornecedor, antes de ir para a enchedora, precisa ter certeza que não tem nenhum objeto sólido dentro das garrafas. Então, precisa ser passado por um processo de inspeção. Assim, as embalagens são viradas de boca para baixo através da máquina, ou seja, a máquina é um custo indireto e são lavadas por um jato de água que é devidamente preparado. Então, aqui a gente também tem o custo indireto da água nesse processo. Após o processo de higienização das latinhas, elas serão encaminhadas para uma câmara fechada, onde a pressão interna é maior que a pressão externa. Para manter o ambiente limpo e livre de poeira de insetos, o controle de pessoas é restrito, ou seja, só pessoas credenciadas poderão sair desse local. Dito isso, o processo de colocar esse gás carbônico no xarope é denominado carbonatação. Nesse processo, a temperatura local deve estar entre 3 e 4 graus Celsius. Isso garantirá que o refrigerante não forme espuma e não afete a qualidade do produto. Após esse processo, iremos estar pronto para colocar a tampa nas latinhas de refrigerante. Agora, irei falar um pouco sobre os possíveis custos do processo de adição do CO2. O que é o processo de carbonatação, ou seja, a adição do gás carbônico e o xarope, mistura. O CO2 ele é utilizado em uma quantidade de 0,0032 kg em uma latinha de refrigerante, e o quilo desse CO2 custa cerca de R$ 4,50. Então, temos que o custo unitário para cada unidade dessa latinha vai ser um total de R$ 0,0144. Fazendo uma comparação, numa produção média de 100 mil latinhas, teremos um custo médio de R$ 1.440. Em relação à classificação desse custo, ele será variável ou indireto. Por que variável? Pois a cada aumento de quantidade produzida de latinhas, esse custo irá aumentar também. Ele é indireto porque também existem outros tipos de refrigerante e produtos que também usarão essa adição de CO2. Junto com esse CO2, utilizamos uma máquina que realizará essa carbonatação. Essa máquina é chamada de carbocooler. O CO2 é colocado no xarope por meio dessa máquina. O consumo dessa máquina não é possível medir por produto, ou seja, eu não vou ter um medidor a cada produto que eu chegar para
para essa máquina realizar a tarefa. Logo, todos os custos referentes a essa máquina são variáveis indiretos, ou seja, não tem como identificar qual produto, e quanto mais latinhas eu tiver, maior será a produção dessa máquina, ou seja, maior quantidade que terá que colocar o CO2. Após o refrigerante receber o devido gás, ele é inserido nas latinhas e então são encaminhadas para o próximo processo, onde as latas receberão as tampas. Depois de tampadas, as latinhas passam por uma inspeção de nível, para verificar se possuem a quantidade certa de refrigerante. Após essa verificação, elas são aquecidas a até 38 graus para que voltem à temperatura ambiente, já que saem da área úmida, geladas e molhadas. E esse aquecimento é necessário para que elas não sofram oxidação ao serem estocadas. E nesse processo, as máquinas que colocam as tampas, quanto as que fazem a inspeção e o aquecimento, entram como custos indiretos, assim como a energia consumida por elas. Já o metal da tampa é apurado como material direto no processo. Quinta e última etapa do processo de produção, certidão de nascimento. Nessa etapa, há 4 passos: a codificação, o empacotamento, a organização do estoque e a entrega dos produtos. Para entender melhor quais custos estão em cada processo, vamos detalhar cada um. Primeiro passo, codificação. Aqui as latas de refrigerante são codificadas com a data de validade e com a data de produção, que são procedimentos obrigatórios. Participam nesse processo e nos demais passos a energia elétrica, que é o fator principal para o funcionamento das máquinas. Ela é considerada um custo indireto e estará presente em todos os passos desse processo. Também é necessário a esteira, que vem com os produtos das demais etapas, e também é considerado um custo indireto de produção. É necessário também uma máquina para realizar a codificação, que é programada com software de alta qualidade. Ela também é considerada um custo direto, pois sem ela os produtos não ficam prontos. E por último, é necessário um funcionário que é responsável pelo funcionamento adequado da máquina e de sua programação, que é mão de obra indireta. Segundo passo, empacotamento. As latas são empacotadas em fardos, de 6 ou 12 latas. Participam aqui a esteira, que já vem das demais etapas, que é considerado um custo indireto. A embalagem, ou melhor, o plástico, é considerado um custo indireto, pois ele não é necessário para a produção do produto, mas sim do seu acabamento. E, por último, um funcionário para empacotar as unidades nos fardos, que é considerado uma mão de obra indireta. Terceiro passo, organização do estoque. Nesse passo, as latas saem do empacotamento e são organizadas em pallets e levadas ao estoque por carrinhos automáticos. Aqui, os carrinhos e seus custos de funcionamento e manutenção são custos indiretos de produção. E a remuneração do funcionário motorista do carrinho é mão de obra indireta. Quarto e último passo, entrega dos produtos. Aqui, os caminhões são carregados por funcionários, que são considerados custos de mão de obra indireta. O frete de vendas, que engloba tanto a gasolina dos caminhões quanto a remuneração do motorista, não são custos, mas são despesas para a empresa, pois já não estão mais vinculados do processo de produção. Por fim, é válido ressaltar que, assim como nas demais etapas, há um laboratório de qualidade com técnicos especializados e responsáveis para a inspeção de cada setor, em relação ao funcionamento adequado, garantindo sempre a qualidade. Esse laboratório de qualidade é um custo indireto do processo de produção. Essas latas são transportadas até a linha de produção. A partir daí, nós começamos o nosso processo de envase, que a gente chama da lata. Desmontada de um pallet e levada até a máquina que enche essa latinha. Antes desse processo, tem um virador de lado que faz com que ela vire e se incline. E no que ela está inclinada, a gente joga um jato de água aqui dentro
para garantir que nenhum tipo de impureza fique aqui. E ela fica desta maneira aqui.